Vamos lá. Este vídeo é para mostrar para vocês o processo de uma revisão sistemática com meta-análise e mostrar que não é algo tão simples. Então, é para orientar as pessoas que estão interessadas em fazer esse tipo de estudo, principalmente porque muitas vezes é visto como um estudo mais fácil, porque não tem coleta de dados com voluntários, com pacientes, com voluntários, enfim. E parece ser algo mais viável em determinadas circunstâncias. Porém, se você deseja fazer um estudo com qualidade, que tenha relevância, se você almeja publicar, responder alguma pergunta, provavelmente não vai ser tão simples quanto você imagina. Então, eu estou agora fazendo a minha quarta revisão sistemática. A minha primeira está publicada, foi publicada recentemente na PLOS ONE, e tem mais duas revisões sistemáticas que estão finalizadas, aguardando a avaliação dos colaboradores que estão também no estudo. E, enfim, ainda tem todo o processo de submissão, de responder os revisores, então não está nem perto de ser concluído, na verdade, né? E já estou aqui na quarta revisão sistemática e eu vou explicar um pouco do que eu tenho feito para que vocês tenham uma ideia de todo o processo e de que, se você não tiver tempo suficiente tempo de qualidade para sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito, provavelmente vai parar no meio do caminho ou vai fazer algo mal feito. Então, primeiro, sobre o que é essa revisão sistemática. Então, claro, de acordo com a pergunta, você vai ter uma revisão mais ou menos complexa. Então, já pensa nisso. Nesse caso, essa revisão que eu estou fazendo está ganhando uma dimensão que está muito além do que pensávamos inicialmente, mas já tínhamos uma ideia de que seria algo grandioso. Então, eu atualmente estou fazendo doutorado em educação física, sou fisioterapeuta, e a ideia do estudo é avaliar o efeito da estimulação elétrica neuromuscular, na verdade da estimulação elétrica, seja ela neuromuscular, seja o TENS, seja microcorrente, etc., até a estimulação elétrica em acupoints, e o efeito dessa modalidade terapêutica na recuperação após o exercício, na recuperação da fadiga, na recuperação da dor muscular tardia, da força muscular, do desempenho, seja um desempenho geral em corrida, seja na performance em saltos, squat jump, drop jump. E essa eletroestimulação, para a gente saber o efeito dela nesses desfechos, ela está sendo comparada com alguma coisa. Então, nos estudos que a gente encontrou, exatamente 55 estudos, e eu vou falar do processo que foi até aí, tá certo? Nesses 55 estudos, a gente encontrou a estimulação elétrica sendo comparada com diversas coisas, com sham ou placebo, com repouso ativo, digamos, seco, porque seja correndo, seja em bicicleta, com repouso ativo na água, é outra coisa, com repouso passivo, simplesmente deitar ou ficar sentado, e outras que foram menos comuns, compressão. Controle foi um pouco mais comum, mas nesse caso o controle foi simplesmente mandar o indivíduo para casa, então não é nem passivo, mas também não é um repouso ativo pré-determinado, que foi controlado no laboratório. Alongamento, poucos estudos, massagem, enfim. Então, veja o caminhão de coisa que tem aqui, tá certo? E, além disso, da gente saber o que está sendo comparado, né? A eletroestimulação com o que, a gente precisa saber, mas para quais variáveis. Então, tem estudo que vai comparar força muscular, tem estudo que vai comparar
salto, que vai comparar fadiga, dor, lactato, creatinina. Então, mais para frente a gente tem essas variáveis aqui codificadas, não, digamos mapeadas, tá certo? Vamos voltar um pouco. Até chegar nesses 55 estudos, olha a dimensão dessa planilha. Até chegar nesses 55 estudos, a gente primeiro precisou fazer as buscas. Então, busca na PubMed, busca na Embase, busca na Web of Science, busca na Pedro, específica para fisioterapia, Scopus, que mais? E busca na Cochrane. Beleza. Encontramos pouco mais de 14 mil estudos, quase 15 mil na verdade. Desses quase 15 mil estudos, pouco mais de 4 mil estudos duplicados. Então, a gente avaliou aí mais de 10 mil estudos, título a título, e encontramos 110 artigos possíveis de serem incluídos pelo título. Então, abrimos o artigo, vamos observar o resumo. Então, no resumo, a gente excluiu alguns, sobraram 63, e desses 63 a gente baixou o artigo completo e lemos os métodos, principalmente, os objetivos, e confirmamos se eles são incluídos ou não. Então, aqui a gente geralmente exclui menos mesmo. Então, sobraram 55 estudos. Uma vez feito isso, tá certo? Isso tem que ser mapeado direitinho, tá bom? Então, os artigos duplicados, os que foram excluídos por título, por resumo, por texto completo, precisa ser bem mapeado para depois não estar inventando, fazendo... Depois, para lembrar é complicado, então tem que ir anotando tudo bem direitinho, para depois colocar no flowchart. Então está aqui o flowchart explicando exatamente o total de estudos, quantos na PubMed, quantos na Embase, por aí vai, até chegar nos nossos 55 estudos. E quando você baixa o artigo completo e percebe que ele vai ser excluído por alguma coisa, nesse caso nós excluímos 8, tem que informar por que excluiu. Então, tudo isso precisa ser bem informado. Até aqui, olha que a gente está bem longe de chegar nos resultados. Imagina o tempo que leva isso. Então, nesses 55 estudos, a gente precisa extrair informações qualitativas e quantitativas. Então, as qualitativas referem-se a você, claro, o autor vai escolher, mas tem algumas coisas que são necessárias para praticamente todo estudo, né, que é características da população, da amostra do estudo, o desenho do estudo. No meu caso, qual foi a terapia para a recuperação que foi utilizada, bem como o tempo dessa terapia, quais terapias foram, qual foi o exercício, qual foi o exercício de fadiga ou para gerar dano muscular que foi realizado. A timeline é o que foi feito durante o estudo. Então, por exemplo, aqui, primeiro foi coletado dados de baseline, dados basais, depois foi realizado um exercício com bicicleta. Esse exercício durou 30 minutos, a 25 watts de resistência. Depois houve uma avaliação logo após terminar os 30 minutos pedalando. Então foi aplicada a intervenção de recuperação e avaliado o indivíduo após a recuperação. Isso foi repetido por 4 dias consecutivos. Então, essas informações eu tive que extrair para os 55 estudos, bem como quais os grupos musculares que foram avaliados, como os eletrodos foram posicionados, os parâmetros da eletroestimulação, bem como os desfechos e os resultados principais para estes desfechos. Então, após terminar essa tabela, aqui, gigantesca, deu 11 páginas, a gente pode então ir para a planilha que eu mostrei para vocês inicialmente aqui, do plano da meta-análise. Mas tem outra coisa, esses estudos precisam ser avaliados quanto à sua qualidade metodológica. Então, enquanto eu abri o artigo e ia coletando cada uma dessas informações, eu já ia, paralelamente, preenchendo a minha tabela Pedro, vendo as informações que ele continha ou não
em relação ao que a Pedro avalia para qualidade metodológica. Então já está aqui os 55 estudos avaliados. Eu sempre faço muita anotação, né? Eu não espero esquecer e ter que abrir de novo, então tem alguma coisa que eu fiquei em dúvida, eu anoto para depois eu voltar, ou então para informar outros autores. Então a pesquisa você não faz só. Então muitos desses processos um outro autor fez comigo e a gente confirmou se eram esses estudos que iam entrar. E então normalmente é feito assim em paralelo, em duplicado, de forma cega, e depois a gente se junta para ver se está tudo ok e resolver possíveis dúvidas. Então, só isso aqui, vocês imaginam, tomou alguns meses aí da pesquisa, e a parte mais legal a gente está aqui agora, né? Então, depois que a gente checou pelas intervenções, quantas intervenções tem comparadas com a eletroestimulação, eu fui para time frame. Então, tem estudos que vai avaliar o desfecho, vamos supor, o desfecho força, imediatamente após aplicar a recuperação, ou alguns minutos depois, algumas horas depois. Então, eu classifiquei isso como resultados da eletroestimulação na recuperação da performance do exercício em menos de 24 horas, mas também tem estudos que avaliou também ou apenas entre 24 e 72 horas. Então eu classifiquei aqui como um desfecho a médio prazo, reduzindo a extensão daquela dor que a gente sente pós-exercício, da diminuição da performance alguns dias depois, e também nesse contexto os desfechos mais a longo prazo, a partir de 96 horas ou 4 dias, até completar 196 horas ou uma semana. Para cá tem menos estudos mesmo, para esse tipo de estudo é menos comum, vocês podem ver aqui que está menos preenchido. Tá bom? Então, depois de mapear tudo isso aqui, e fica mais fácil mapear uma vez que eu tenho a minha tabela pronta, tá bom? Tabela 2 aqui como característica do estudo, fica mais fácil, mas a gente sempre tem que voltar para o artigo para sanar algumas dúvidas. Depois disso, a gente vai aqui para preencher os desfechos, os outcomes. Então, está aqui para artigos que avaliaram medidas de performance geral. Claro que salto é uma performance, mas a gente coloca, por exemplo, distância na pedalando, neuroeficiência mecânica, endurance no agachamento e por aí vai. Então, de performance exatamente nos exercícios de salto, como counter movement jump, como o drop jump, o squat jump, por aí vai. Medidas de força também, seja isométrica ou isocinética aqui, ou mesmo hand grip, a gente preferiu agrupar isso aqui como medidas de força. Se a gente for segregar muito, não vai sair meta-análise, fica mais difícil. Medidas de dor também, dor e dor muscular tardia, lactato, muito estudo, e tem outras variáveis que são mais complicadas de avaliar ou tem menos estudos, como a ativação voluntária, apenas 3 estudos, e vários outros desfechos, e eu anotei todos, não deixei passar um só, para poder ter noção se realmente são variáveis mais raras de ser estudadas ou um pouco complicadas. Por exemplo, é difícil fazer meta-análise com o ângulo de repouso de uma articulação, porque é avaliado com um goniômetro, é um pouco menos controlado. Então, medidas como força, como desempenho no exercício, salto, dor, tudo isso para a gente é um pouco mais objetivo e melhor de realizar meta-análise. Mas daqui alguma coisa, é claro, quantitativa pode sair. Mas mesmo que não saia o quantitativo, saia o qualitativo, que é você analisar o conjunto dos resultados e de uma forma mais teórica. E aí, uma vez mapeando isso, a gente tem um problema. E aí, mas será que esses desfechos estão todos bem reportados? Será que a gente consegue, daí de fato, extrair esses dados e colocar na meta-análise? Que para isso eu vou precisar da população, da amostra, a gente vai precisar. E embora a amostra seja uma coisa bem simples, todo estudo reporta,
às vezes eles cometem falhas. Por exemplo, teve um estudo que eles tinham, vou chutar aqui o número que eu não lembro de qual, mas eles tinham 2 grupos, cada um com 20 voluntários. E aí eles falam em algum momento que 2 voluntários foram excluídos porque não toleraram o teste de fadiga. E eles não dizem se esses 2 voluntários foram de um grupo, do outro, ou um de cada grupo. E aí acaba que os resultados eu não sei se tem 19, 19, se tem 20, 18. Então eu fico impossibilitado de fazer a meta-análise só por causa desse detalhe. Porque para uma meta-análise eu preciso do número da amostra, eu preciso da média e eu preciso do desvio padrão. Se o estudo não mostra alguma dessas variáveis, eu vou ter problema. E aí é onde está aqui essa parte aqui da suitabilidade, ou agora eu esqueci a tradução para suitability. Mas se o estudo está adequado para ser realizado uma meta-análise e a justificativa. Então quem está em verde aqui, eu já avaliei todos os resultados do estudo e vi que está ok. Ok entre aspas, porque se tiver ok nos gráficos, eu ainda vou ter que fazer análise gráfica para poder extrair os números dos gráficos. Ah, que loucura. Quando está em tabela, quando está no texto é só alegria, mas quando está no gráfico, ainda tem esse trabalhozinho, usar um software chamado ImageJ para extrair os números. Os que não estão verde aqui é porque está faltando alguma coisa. Às vezes o gráfico é ruim, tem a média, não tem um desvio padrão, o desvio padrão está todo um sobre o outro, você não sabe de quem é aquele desvio padrão, ou está faltando alguma variável, a pessoa não reportou direito, enfim. Então, passando todo esse processo, aí eu vou definir se eu ainda vou precisar mandar e-mail para os autores em busca desses dados. E aí, poucos autores respondem, a gente tem esse problema. Tem estudos que são mais recentes, como esse aqui de 2023, mas tem estudo aqui que é de 2004, então 20 anos atrás. Então, o autor responder é um milagre, ainda ter os dados, mais um milagre, tá bom? Por isso já fica a dica, se você vai publicar um artigo científico, já coloca tudo que você puder de dados. Se a revista tem limite de caracteres, coloca como arquivo suplementar. Isso é muito importante. Então você não sabe quando é que alguém vai precisar do seu estudo para fazer uma meta-análise. Então beleza. Agora vamos para a parte que é o que eu estou fazendo agora. E eu vou explicar o que eu estou fazendo para vocês entenderem que é apenas mais um passo até começar a rodar as meta-análises, tá certo? Então, eu estou aqui agora com o grupo eletroestimulação versus sham ou placebo para o desfecho lactato. Eu preciso ver isso para desfechos coletados em menos de 24 horas, coletados entre 24 e 72 horas e coletados entre 96 e 196 horas. Então, vamos voltar aqui e ver todos os estudos que compararam a eletroestimulação com sham ou placebo. Não vou selecionar os amarelos, porque os amarelos eu já determinei que não tem possibilidade nenhuma de ser utilizado em meta-análise, por algum erro grave, crítico no estudo. Então, está aqui os 5. O propósito, isso que eu estou falando, claro, está anotado aqui, porque eu preciso prestar contas daquilo que eu decido sobre os estudos, tá bom? Então vamos voltando. Tá aqui um com sham, esse aqui, placebo, 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 tem mais? Então vê que tem menos, né? Aqui tá amarelo, aqui sham, placebo, pseudo, aqui significa Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation. Então, se é pseudo, então é um sham ou placebo. Aqui também, placebo. Seleciona mais um aqui. Esse. 55. Cadê? 57. Aqui. Beleza, selecionei. Agora, desses que estão selecionados, vamos ver quais avaliaram o desfecho lactato. Então já vou aqui
anotar, que vai facilitar muito para mim. Então vocês podem ver que o 5, linha 5 está selecionada. A linha 11, vamos lá, linha 18, qual mais? Aqui não tem nada, não foi avaliado. Linha 45, beleza, apenas 4 estudos, tá bom? Aí agora resta saber esses 4 estudos. Lembrando que basta 2 para poder rodar uma meta-análise. Então, nesses 4 estudos, vou selecionar agora só eles. É a linha 5, linha 11, linha 18, linha 45. Para esses estudos, vamos ver em que momento foram coletadas as variáveis. Então, para a linha 5, eu já vou anotando aqui, foi avaliado logo após o protocolo de recuperação e também uma avaliação 60 minutos depois. Então, tudo se encaixa em menos de 24 horas. Então, beleza. Entrou aqui o 5 e ele também realizou uma avaliação com 24 horas. Perfeito. Vamos para o próximo. O próximo só realizou logo após a intervenção, é o 11. E o próximo, 18, também logo após. E o último agora, que é a linha 45, também logo após. Então, o que é que vocês percebem aqui? Os 4 estudos fizeram uma avaliação imediatamente após a intervenção de recuperação, mas apenas um realizou uma avaliação com 24 horas. Infelizmente, essa avaliação não vai poder ser utilizada em nenhuma meta-análise. E agora eu volto aqui para essa minha coluna, onde eu coloco em menos de 24 horas os 4 estudos. O estudo 5, vou marcar aqui com X. O estudo da linha 11, Belliard et al. 2023. O da linha 18 e o da linha 45. Beleza, agora eu vou mapear com cor. O que está em verde eu sei que eu já tenho dado, tá bom? Copiar e colar aqui. O que está em laranja é de estudo que está aqui em branco, que eu sei que eu vou precisar mandar e-mail para buscar o dado. Então, vamos lá. Esse aqui é verde, ok. E o último, aqui em verde também. Lembrando que o 5 também teve aqui um momento, infelizmente não vai ser utilizado. Beleza, então, eletroestimulação versus sham ou placebo para o desfecho lactato, finalizei. Agora eu vou fazer eletroestimulação versus controle, não vou gravar isso, só para explicar o que eu ainda tenho para fazer. E depois eletroestimulação versus repouso ativo na água. Eu já fiz isso para o desfecho dor ou soreness, né, desconforto, para o desfecho performance, para os desfechos jump e força. Então, vocês conseguem perceber que tem um tempinho que está rolando isso aqui. Beleza, próximos passos, pessoal. Qual vai ser a próxima etapa? Quando eu finalizar aqui, aí eu vou precisar, só onde está em laranja, ver quais são esses desfechos que eu preciso para poder mandar o e-mail para os autores. Então, construir um e-mail educado, bonitinho e pedir exatamente aquilo que eu preciso. Porque se eu for pedir tudo e coisas que eu não vou precisar, pode ser ainda mais complicado. Então, eu preciso mostrar para os autores que a minha intenção de que os artigos já foram avaliados, que eles vão ser citados, que vai entrar na meta-análise, para o autor é bom. Então, se ele tiver o dado, a gente espera que ele responda o e-mail, né, e nos forneça essas informações. Depois disso, aí parte para realmente ter todas as informações. Amostra, média e desvio padrão, colocar tudo
em uma nova aba aqui, porque essa aqui está gigantesca, já zerei o alfabeto 5 vezes, já está aqui S, e então começa a rodar as meta-análises. Tem um software bem bacana que a gente está usando, que é o Comprehensive Meta-Analysis, e para então escrever os resultados, escrever discussão, tudo mais. Então veja que é um processo longo. Eu comecei essa revisão de literatura em meados de agosto para setembro, estamos em dezembro, e óbvio, não estou fazendo só isso, então estava coletando dados em um experimento, então tudo vai se somando. Então, como eu falei, se decidir fazer uma meta-análise, veja se você pode dar conta do quanto de coisa que vai vir. Então escolhe bem o seu desfecho, as suas comparações, e claro, tem que gostar de fazer isso, né? No meu caso eu gosto, para mim é uma alegria estar aqui trabalhando, e enfim. Então, beleza, é isso, pessoal. Muito obrigado. E agora que o programa não quer abrir? Será que foi tudo em vão? Que programa que não quer abrir? Por da gravação. Ah, agora sim, interromper a gravação.